Adicional de insalubridade. Um dos dois adicionais mais famosos aí da esfera trabalhista e que assusta muita gente porque as pessoas às vezes não sabem nem que estão trabalhando num ambiente insalubre, que isso impacta negativamente na sua vida, porém tem as obrigações legais dos empregadores. Eu vou trazer hoje tudo isso para vocês de uma maneira mais ampla e entender de fato o que é e quando cabe esse direito. Meu nome é Marcelo Simondocaro, eu sou advogado e estou trazendo aqui para vocês hoje tudo referente ao adicional de insalubridade, que é um adicional que é pago quando o empregado ele atua ali na atividade dele em ambientes insalubres, ambientes que geram algum agente nocivo à saúde. Poeira, calor, ruído, tantos outros, de fato, agentes que impactam no cotidiano e na saúde do empregado, e com o tempo isso pode agravar suas condições. Então, como acontece? O que é esse adicional de fato? É o que nós vamos trazer hoje, mas principalmente como ele é configurado, né? Muitas pessoas não entendem sequer como ele é configurado. Então, primeiro, existe análise do técnico de segurança do trabalho da empresa, análise também por parte do médico do trabalho da empresa, para questões envolvendo ali até então um ambiente administrativo, ou seja, eu sou um empregador e eu preciso saber se de fato a minha empresa, o meu galpão de trabalho, o meu local de trabalho é um ambiente insalubre ou não. Então, esses profissionais vão poder mensurar ali o que de fato é ou não é insalubre. E que obviamente vai impactar em valores para a empresa, porque o que eu vou explicar logo em seguida, isso vai ser direcionado ao empregado, esse valor, esse plus salarial que ele vai ter. Agora, quando a gente está na esfera judicial, ou seja, eu não ganho o adicional de salubridade, mas o meu advogado foi e fez o pedido, então é um perito judicial que vai determinar se lá, no local de trabalho dele, se no posto de trabalho dele, é um ambiente insalubre ou não. Se ali tem um agente nocivo que vai atingir a saúde do empregado ou não, beleza? E dadas essas informações no tocante a como saber, né, como descobrir se o ambiente é insalubre ou não, é a consequência disso. Se o ambiente for salubre, ou seja, um ambiente saudável, não muda nada, segue a relação de trabalho normal. Agora, se ele for um ambiente insalubre, a situação muda. Porque a insalubridade, ela tem graus, pessoal. Então ela tem um grau mínimo, que é 10%, médio, que é 20%, e máximo, que é 40% do salário mínimo vigente, beleza? Então esses percentuais com base no salário mínimo são valores que devem ser pagos ao empregado caso ele elabore em um ambiente insalubre, fechou? E qual é o detalhe? Esse pagamento, ele integra a remuneração. Para quem é da área entende isso, então ao integrar a remuneração, você vai ter reflexos em todas as verbas da relação trabalhista. Então isso impacta muito também nos cofres da empresa, então é uma questão muito delicada. Então isso vai refletir em 13º, rescisão, férias e tudo mais que é relacionado e que integra a remuneração. Então, obviamente, é uma situação delicada porque impacta na vida do empregado. E por isso existe a possibilidade da utilização dos chamados EPIs, Equipamentos de Proteção Individual. Existem também os EPCs, Equipamentos de Proteção Coletiva, que de fato neutralizam, ou seja, diminuem ali o agente nocivo ou em algumas situações anulem o agente nocivo, beleza? Então como funciona? Eu vou falar o EPC que é o menos utilizado hoje em dia, mas algumas empresas ainda têm. O EPC, por exemplo, é aquele protetor para ruído, aquele protetor de concha que você usa. Ele não é individualizado. A empresa geralmente tem vários protetores, mas ele é de uso coletivo. As pessoas podem ir pegando e indo para o seu local de trabalho. Isso é um exemplo de um EPC. Mas o que mais utiliza hoje em dia é o EPI. Por quê? Ele é um equipamento de proteção individual, como máscara para poeira, o protetor auricular, que é aquele plástico que tem para você colocar aqui no ouvido, com a cordinha. Isso são configuradas as botas, o uso de botas, o uso de luvas para manusear algum tipo de produto. Então esses são os EPIs. Então as empresas, ao fornecerem esses equipamentos,
elas ou diminuem, neutralizam, como eu disse, em níveis de proporcionalidade. Então, por exemplo, o agente encontrado é de 40%, todavia, usando o EPI, ele cai para 20%, ele cai para 10%. Isso pode acontecer, tá? Ou mesmo ele anula. O protetor auricular anulou o ruído. Não passou do permitido por lei, então usando o protetor auricular, a empresa não é obrigada a pagar o adicional de insalubridade. Perfeito, pessoal? Então isso é bem... Essa matemática é muito corriqueira no cotidiano trabalhista e empresarial. Mas eu chamo a atenção para um dos principais pontos disso. É a forma. No direito do trabalho, no direito empresarial, como no direito no geral, tudo é como está, tudo é como você escreve, tudo é a rúbrica, é a nomenclatura, é o cuidado, principalmente documental, que a empresa deve ter. Então, por exemplo, não adianta você simplesmente fornecer um EPI. Você tem que ter uma ficha do empregado, essa ficha ela tem que estar 100% completa, constando a data, o tipo de EPI fornecido com a assinatura desse funcionário. Beleza? Se o empregador não tiver a ficha de EPI completa, atualizada, devidamente assinada pelo empregado, presume-se que não foram entregues. E aí gera a condenação em insalubridade. Beleza, pessoal? Então é muito delicado. E o que é muito comum também acontecer, que eu vejo na prática cotidiana, as empresas tomam condenação por bobeira. Porque fornece o EPI anula o agente nocivo, todavia ela não tem o controle. Então eu bato muito com o pessoal de RH e departamento pessoal para que cuide disso. É uma orientação basilar que não pode passar, isso não pode acontecer dentro da empresa. Uma ficha de EPI desatualizada, não está assinado ou alguma outra coisa, beleza? E qual que é o ponto que eu também chamo muita atenção que o pessoal tem que entender? Quando a gente fornece um EPI, não é assim, forneci, vai durar a vida inteira, tá maravilhoso. Não. O EPI tem validade. Então, alguns EPIs têm validade de 3 meses, outros de 6 meses, outros de 4 meses, outros de 1 mês. Então, você tem que tomar cuidado. O EPI que você fornece, toda hora que você abre, o empregador abre a embalagem, ele tem a informação. Válido, uso válido a partir da abertura para X meses. Então, por exemplo, eu dei lá um protetor auricular, a empresa forneceu um protetor auricular para um funcionário, e aí na caixinha, na caixinha do produto tá lá, validade por 3 meses. Então, se eu entreguei agora em julho, agosto, setembro, outubro, eu vou ter que entregar um outro EPI, um outro protetor auricular, para que aí sim tenha validade essa ficha técnica. Perfeito? Caso contrário, vai incorrer de fato nessa situação, tá? E aqui, quando a gente fala da insalubridade, existe um ponto também que eu bato muito na tecla com as empresas, que é o fato de você fiscalizar o uso. Não adianta você só fornecer, não adianta você só colher as informações e ter tudo ali transcrito. Você tem que ter um funcionário, um líder na sua equipe que fiscaliza o uso. E você tem que advertir o seu funcionário por escrito, além de verbalmente, por escrito, para que ele use o EPI. E se não estiver usando o EPI, você tem que dar uma suspensão, porque tudo isso pode configurar no futuro a justa causa, e isso tem que ser feito. A empresa tem que ter esse zelo e esse cuidado, justamente para não tomar uma condenação desnecessária, porque é muito comum, na prática, a pessoa fala, eu assinei, mas eu não usava, eu recebi, mas a gente não usava, ninguém usava na empresa. Opa, peraí, é dever do empregador cuidar para que use. Eu também acho, se a gente for analisar por uma questão pessoal, na minha opinião, não. Na minha opinião, o uso, a empresa faz tudo possível, o funcionário não usa, sabendo que é uma situação que impacta na saúde dele próprio. Poxa, então deveria usar. Mas não é o que a lei fala. A lei determina que a empresa fiscalize esse uso. Então, a empresa tem que fiscalizar se o funcionário não usar, advertir verbalmente por escrito, logo em seguida aplicar suspensões até, de fato, documentar e poder eventualmente demitir ele por justa causa por conta de atos de insubordinação dentro da empresa. Fechou, pessoal? É um tema delicado, ele tem muitas variações e nuances, existem questões jurisprudenciais sobre o tema ainda, referente à possibilidade de você poder discutir os laudos periciais, qual o tempo de exposição efetivo. O adicional de insalubridade, ele tem uma questão do tempo. Quanto tempo eu estou ali? Por quanto tempo eu estou dentro daquele ambiente? Será que o tempo que eu fico é tão pequeno que de fato não configura? Então, situações como câmaras frias, que o pessoal trabalha, todos esses locais, então tem muita matéria e muita questão jurisprudencial.
O assunto é delicado e gera muita dúvida. Quem quiser mandar nos comentários, fazer ou tirar alguma dúvida, fazer alguma menção, pode mandar que a gente vai respondendo sempre que possível. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.